Boa noite, pessoal. De volta aqui para mais uma análise. Quem tá pronto? Quem tá pronto? Vamos lá, vamos lá. E claro que eu não vou fazer essa análise sozinha, né? Tá sendo tão divertido poder ter tanta gente aqui comigo, me ajudando. E hoje nós vamos estar falando sobre ministrações e exemplos de ministrações que estão acontecendo, que estão ocorrendo e o que a gente tem feito, né? Quais são as raízes espirituais que a gente tem trabalhado. Então, nada melhor do que dar exemplos, do que mostrar na prática o que está acontecendo. Não sei vocês, eu curto uma teoria, mas um pouquinho de teoria e bastante prática, né? Porque só ali a gente consegue, então, realmente entender, compreender o que é que está acontecendo. Isso vai te ajudar, de certa forma, e acredito que muito, a ter esse entendimento um pouco mais profundo. Então, vamos lá, vamos nos aprofundar. Aqui vem o meu super marido, Marco. Sim, lá vem ele, lá vem ele. Sabe por que a gente faz essas lives assim mais tarde? Porque é agora que as crianças começam a dormir, né? É verdade, né? Tudo bom? Tô adorando essa nossa. É, nossa participação aí. Na verdade, sabe o que eu ia dizer? Eu tava adorando a nossa árvore de Natal ali atrás. Ah, Mas eu adoro pensei a que. nossa parceria também, né, amor? Com certeza. Ah, ok, que E bom. não vamos perder tempo. Vamos lá. Sem mais Gente, delongas. E aí? sem mais delongas. Bom, gente, em primeiro lugar, quero que você saiba que a gente vai estar falando sobre uma ministração que aconteceu hoje de manhã. É uma ministração, a gente ministra pessoas de todo mundo, não foi no Brasil, né? São pessoas que nos dão licença para falar sobre essas situações, então estão anônimos aqui, não vamos estar trazendo nomes, mas sim com essas experiências, poder falar um pouquinho como é que é na prática, como é que a gente avalia quando alguém vem para nós e como é que a gente começa a trabalhar as raízes espirituais. Já que Tá deixa eu dando pegar um esse gancho. barulho, tá Deixa dando eu um pegar barulho esse estranho. Acho que é do teu fone. do meu fone. Eu troquei o fone, vamos ver. Quando tu mexe, dá um barulhinho. Ah, entendi. Tá. Tá É dando que o barulho. microfone. Ok. Tá mexendo nele? Vou tentar não Agora mexer. melhorou? Ok. Melhorou? Ok. Melhorou? Só ajeitei ele aqui. Então tá Só bom. quero pegar o gancho disso que tu falou agora, já que o motivo pelo qual a gente não fala quem são as pessoas é porque a gente carrega um princípio que tem sido uma estrutura para tudo que a gente faz em questões ministeriais, se tratando de vidas, que é o princípio da confidencialidade. Na verdade, não existe como uma pessoa ser um conselheiro ou querer ser uma pessoa que vai ajudar outras pessoas, né? Porque para ajudar outras pessoas, as pessoas vão vir buscar ajuda com um conselheiro, com um pastor, com um líder, sabendo que essa pessoa é um porto seguro. Ou seja, ela vai estar compartilhando de coisas que são muito particulares, né? E querendo ou não, essa pessoa entrega para nós um tesouro, porque cada informação que a pessoa escolhe compartilhar conosco, ela está depositando em nós uma confiança muito grande, que são informações confidenciais. Então, a gente, numa posição de ministros, líderes ou pessoas que estão trabalhando com outras pessoas, a gente precisa ter esse entendimento. Então, sim, Jaque, é por isso que a gente não vai dizer quem é a pessoa, É. obviamente não é do Brasil, a gente está há algum tempo já morando aqui no exterior, e a gente não precisa mencionar mais sobre isso, né? Mas é um caso real, um caso fresco de hoje de manhã, e que vai ser um prazer muito grande, né, Jaque, a gente poder mostrar qual foi o questionário, algumas informações do questionário que a pessoa preencheu, né, que é feito antes da ministração, justamente para deixar a gente ciente do que se preparar, né? Como se preparar, como melhor fazer uma estratégia para as ministrações. Então, a gente. Entendo, né? Às vezes é a Oi? forma para a gente estar intercedendo pela pessoa, para a gente já estar se preparando, tanto na questão organizacional do que a gente vai estar trabalhando, Exatamente. mas ao mesmo tempo buscando, né? Buscando com Buscando no Senhor. É. exatamente. E uma das coisas que acontece é as pessoas vêm com vários tipos de situações para nós. E essa questão de hoje foi a ansiedade. E de certa forma,
todos nós estamos sujeitos a passar por alguns níveis de ansiedade, dependendo das situações, das circunstâncias que nós estamos vivendo. Agora, um nível de ansiedade que começa a danificar o dia a dia, né? Uma ansiedade que acaba me restringindo aos lugares onde eu vou, as pessoas que eu me exponho, as situações que eu me coloco devido ao alto nível de ansiedade, realmente produzem em nós uma incapacidade de viver uma vida normal. E é aí que onde a gente precisa começar a dar uma olhada. Opa, será que tem algumas coisas mais fortes? Então, quando a gente recebe um formulário, ela não está carregada de força emocional, né? Apenas tem informações. E o que a gente busca saber é um pouquinho da história dessa pessoa, quando ela se sente dessa forma, o que ela veio buscar, de que forma ela já tentou trabalhar isso. E, Marcelo, eu preciso te dizer que hoje nós recebemos um caso que eu não sei se nesse nível de intensidade de ansiedade nós já tínhamos recebido alguém antes. Ou pelo menos alguém que foi tão sincera e pôde explicar tintim por tintim cada uma das coisas que essa pessoa passava por causa da ansiedade. Tu não acha? Na verdade, eu já tenho trabalhado com alguns líderes, alguns pastores, e eu já tenho visto casos de extrema ansiedade ao ponto de paralisar a pessoa completamente. Mas, com certeza, o caso de hoje foi um caso muito especial pelo nível de tormento que a pessoa passou a viver diariamente por conta da ansiedade e também ela coloca como medos, né? Uhum. Acho que a gente pode dar o nome para essa pessoa, assim, só para a gente poder se referir A Maria. Sempre a nós temos a Maria, Maria. o nome fictício, então, a Maria. Bom, o que eu achei interessante, Marcelo, é que na verdade, ao chegar, como a gente já sabia que a ansiedade era uma das grandes preocupações, a gente teve um cuidado um pouco maior, da pessoa se sentir à vontade. Uma pessoa que não nos conhece, uma pessoa que entrou em contato por telefone, né, uma pessoa que a gente agendou. Então, tentar fazer de uma forma que as pessoas então venham também a nos conhecer. E talvez na tua prática é um pouco diferente. Tu é um líder, tu é um pastor, as pessoas já conhecem, elas já sabem, ou talvez não, né? Talvez as pessoas venham até ti. Então, toda essa compreensão de que nós não queremos adicionar ao problema da pessoa e, ao mesmo tempo, poder ser um ambiente seguro onde eles vão estar vindo. Então, quando a Maria vem, ela começa a descrever tudo que ela está vivendo, tudo que ela está passando, começa a confirmar algumas coisas. Porque o questionário dela fala, e se tem alguma coisa ali, Marcelo, que tu acha que é relevante, vamos estar falando, mas o questionário dela fala como alguém que já buscou há muitos anos. Ela está nessa busca de se livrar da ansiedade, não é de hoje. Muito, muito, muito tempo. Uma pessoa cristã, uma pessoa que tem trabalhado isso com o Senhor, ela tem o máximo que ela pode, né? E a gente vê, então, nessas escritas dela, toda essa frustração de anos de tentativa, né, Marcelo? O que só agrega mais ansiedade. Só eleva o nível de ansiedade com as frustrações. A verdade, a pessoa já está lidando com a questão da ansiedade por conta das comparações. Dentro dela, a gente acabou descobrindo, então, o que pode ser óbvio para muitos, mas uma das características da ansiedade é que normalmente ela está atrelada a um nível de estresse onde a pessoa está tão preocupada com aquilo que ela não tem e ela foca os olhos dela constantemente naquilo que está faltando. E dentro dela gera um sentimento de que nunca vai ser possível atingir aquele padrão, aquela expectativa, aquele ponto almejado, né? E uma das coisas interessantes que a gente precisa... Aqui a gente está falando de raízes espirituais, né? Tem todos os componentes emocionais, ela tem ido para terapias. Aqui nós estamos tratando... Hoje a nossa lupa não vai ser em tantas outras questões, mas quais são as forças espirituais que estão agindo contra ela e facilitando com que essa ansiedade venha à tona. E o que eu acho interessante que ela traz em todo momento da conversa dela é de que isso não aconteceu num evento, não foi um trauma, não foi algo que aconteceu e que ela pôde dizer, olha, com 10 anos, com 6 anos, com 20 anos,
isso começou a aumentar. Ela começa a falar de uma ansiedade desde muito, muito pequena. Ela começa a falar de um tormento mental. E agora, será que alguém morreu? Será que alguma coisa aconteceu? Será que a minha mãe vai chegar? E, e entenda que quando nós temos eventos de abandono, eventos é tudo facilita, né? Começa nós temos experiências que acabam criando em nós expectativas de que isso vai acontecer de novo. Agora eu estou falando de uma pessoa que Não consegue necessariamente apontar um evento específico que marcou ela, registrou, que aquilo passou a ser algo a partir daquele evento específico. É isso que tu quer dizer, né, Jaque? é. E o que eu acho mais interessante é que é desde sempre. Acho que ela até falou isso, né, a Maria? Ela lista, a Maria lista no questionário dela que ela se recorda aos 4 anos de eventos onde ela estava tendo crises de ansiedade muito forte. Entretanto, ela diz, eu não sei quando iniciou. Isso sempre esteve comigo. E E quando a gente vê esse nível de tormento, né? Gente, existe aquela ansiedade que todos nós temos e pessoas um pouco mais. Agora eu estou falando num nível de tormento que é qualquer pessoa que fala sobre uma doença. Ela acorda todos os dias pensando que doença que eu vou ter hoje? Será que eu vou morrer de câncer? Eu estou dizendo nesse nível, né, de preocupação, de ansiedade, de tormento. Se alguém tosse, a preocupação já são pensamentos do que pode estar acontecendo, do que vai vir a acontecer, o medo do futuro, o medo das doenças. Então, eu só posso traduzir como um constante tormento. Ela ainda falou para na nós, né? verdade, deixa eu só te interromper, Jaque. A gente está aqui falando da ansiedade, mas que fique claro que a ansiedade ela encobre todo esse grupo de outros sentimentos que são tormentos, né? Só para deixar isso claro, Jaque. E não só isso, toda essa questão de saúde, toda a ansiedade. E a gente identifica como uma raiz espiritual, porque aí ela começa a dizer o seguinte: não é só na questão ou de doenças, não é só na questão de será que minha mãe vai vir. Ela começa a falar que ela começa a se questionar. Eu vi a foto de uma criança, será que eu sou pedófila? Sabe, é um tormento. Uma professora, ela ama o Senhor, ela serve ao Senhor, ela tem um coração por crianças e ela vive atormentada. Qualquer coisa é uma dúvida. Será que eu sou? Será que eu tenho? Será que isso está sobre mim? Será que eu vou fazer isso? Então, a gente pôde identificar claramente que não somente questões naturais, emocionais e físicas estavam acontecendo, mas espiritualmente, esse tormento. Já que isso é tão importante, porque ela relata para nós que ela já passou por vários aconselhamentos, vários tipos de serviço profissional, né, por conta dessa característica, ela chama de ansiedade e medos, esse tormento, e vários aconselhamentos também, né? E o que as pessoas oferecem para ela são ferramentas práticas, mas que é um nível muito superficial. O que é positivo, é muito bom. Olha, fulana, Maria, tu precisa então cuidar dos pensamentos que tu tá alimentando. Exato. Não, Começa a ficar mais consciente, e tudo isso é verdade, é eu diria o positivo. seguinte, Marcelo, depois que a gente trabalha as raízes espirituais, se faz necessário que alguém tenha ferramentas diárias para combater o que ela chama de pensamentos intrusivos, né? Exatamente. Pensamentos que entram e que ela precisa tomar. Entender com discernimento. Esse não é um pensamento de Deus, não é um pensamento meu. Então só pode ser do inimigo. Eu não preciso aceitar qualquer coisa que o inimigo lança na minha mente. Então, assim, eu acho que a gente precisa deixar muito claro, Marcelo, isso, né? Porque É. nós temos profissionais aqui que têm servido a comunidade cristã de uma forma incrível Que tem feito um ótimo trabalho. e é que a gente acredita nesse trabalho. A O gente não só fato, acredita, mas a gente tem referenciado pessoas para um serviço assim, né, Jaque? verdade, verdade. Muitas das pessoas que vêm até nós, elas passam por esse trabalho de trabalhar as raízes espirituais e depois elas são encaminhadas, porque elas precisam manter
diariamente né, isso que elas receberam, agora essa parte Exatamente. também, são rotas neuronais, são rotas, a forma como a gente aprendeu e a forma como a gente tem desenvolvido o Uhum. nosso pensamento. Então, tudo isso é maravilhoso. Agora, somente quando as raízes espirituais, esse tormento espiritual, e que não é só demoníaco, Não é só também, libertação. Uhum. exato. Esse é um tormento demoníaco, mas não tem como somente dizer ansiedade sai. Por Uhum. quê? Porque existem acordos. A Maria, o Marcelo, diariamente a gente faz acordos com aquilo que não está de acordo com a natureza de Deus, com o caráter de Deus, com a palavra de Deus. E todas as vezes que nós não estamos de acordo com a verdade de Deus, querendo ou não, quer tu goste ou não, nós estamos de acordo com a mentira e, consequentemente, com o pai da Uau. mentira. Está numa aliança com Satanás já aqui. É isso que tu quer dizer? Ai, sim, Forte isso, hein? é forte, né? Nós queremos falar aquelas coisas bonitas somente. Mas o fato é que o bonito vem. Agora a gente precisa lidar com estes acordos. O que acontece muito, Marcelo, das frustrações, é que nós temos aqui um pêndulo. Aqui nós temos pessoas onde elas vão trabalhar somente com as causas naturais. Né? Elas vão Uhum. dar estratégias e muitas pessoas conseguem vencer. Elas se disciplinam em algumas Certo. áreas. Mas nós também temos o outro lado do pêndulo, onde as pessoas, por falta de ferramentas e de entendimento, que não é a culpa delas, mas por falta disso, elas apenas acreditam que se a pessoa precisa ser liberta. Então elas Uhum. começam a trabalhar a libertação, que se faz necessária, porém não lidando com as legalidades. E quando a Uhum. gente não lida com as legalidades, o que acontece é essa libertação não se mantém. Porque hoje eu estou mandando embora a ansiedade, amanhã ela dorme comigo. Uhum. Porque ela é Eu minha abro a porta amiga. novamente para que ela possa entrar. Ela é minha amiga. Na verdade, essa moça, ela disse o seguinte a Maria. Ela disse para nós. Sabe que se tudo terminasse, se eu não tivesse mais nada disso na minha mente, eu não sei como é que eu ia viver. Pensa Ocupa nisso. ela. Uhum. É como se é um constante barulho. O que acontece quando zerar tudo? E o mais lindo, Marcelo, é que a palavra de Deus, ela nos diz que a estratégia para a libertação, ela é pouco a pouco, até que a gente conquiste mais uma terra. E Uau. esse foi um conceito novo para ela. A Foi. expectativa dela é que ela viria para uma sessão de ministração e que a gente ia fazer aquele faxinão e tirar tudo. Mas a verdade é, a gente precisa ter responsabilidade. Por aquilo que eu me responsabilizo, eu tenho autoridade. Poder e autoridade. Se eu sou Exato. responsável por algo, consequentemente eu sou empoderado com autoridade para exercer aquela função. Exatamente. Isso é incrível. E, Esse é um novo entendimento já aqui. é, E já que essa é a questão, não se resume só à questão da Maria de hoje, mas eu acredito que é um período que a igreja hoje está vivendo. A igreja, eu digo a nível mundial, aonde nas nossas canções, em tudo que a gente faz, nas nossas orações, a gente sempre fala, Deus, eu quero o teu tudo. Eu quero te dar o meu tudo. Eu quero que tu venha, tome toda a minha vida. Aqui está, Senhor, eu te confesso tudo para ti. Eu quero que tu tome todo o meu coração. E a gente vai no amplo, tudo. Só que o tudo é muito grande. E essa estratégia que tu mencionou agora, que se revela lá em Êxodo, no capítulo 23, quando o povo israelita estava se direcionando à terra prometida, e Deus já preparando o coração deles. Gente, o tudo é muito grande. A terra ela é extensa. E eu quero dizer para vocês, tá tudo bem. Pouco a pouco, eu vou colocar os inimigos diante de vocês, para que vocês os expulse de diante de ti. Isso é tão incrível, porque naquela estratégia Deus começa a revelar: gente, não vai ser tudo de uma vez só. Vai ser pouco a pouco, e até que essa vocês se foi, multipliquem e conquistem a terra por herança. Em outras palavras, até que esse teu pouco seja apropriado, seja teu,
Ou seja, tu vai se desenvolver, tu vai amadurecer e aquilo vai ser permanente, vai fazer parte de ti. Então tu vai ser confiado para ampliar as tuas regiões e conquistar mais níveis dessa terra. E a gente pôde ver claramente na situação de hoje que essa pessoa, então fictícia Maria, ela não tinha noção alguma desse pouco a pouco. A expectativa sempre dela, ao chegar para o Senhor, ao chegar diante, é: eu tenho tudo isso para resolver. É. As coisas só vão ficar boas se eu conseguir resolver tudo. Se eu nunca mais sentir nada. E é aqui, Marcelo, que a gente começa a ter esses romantismos, ilusões de que se nós somos libertos ou que se o Senhor está conosco, não existe mais nada nos afetando, né? Nada entrando e indo contra nós. A verdade é que é um processo de santificação. E quando a gente começou a trabalhar com essas raízes espirituais, de, em primeiro lugar, hereditário, né? Esse DNA espiritual. Então a gente pôde ver em toda a família dela essa questão da ansiedade, dos medos, Medos, dos problemas traumas. mentais, né? Então, complexidades bem grandes e aí identificando de que ao mesmo tempo que nós somos vítimas, nós somos responsáveis. O que tu quer dizer com isso, Jaque? Nós somos vítimas. Bom, o que acontece é nós herdamos. É a mesma coisa que eu disser assim: eu sou vítima do nariz que eu herdei do vô, do não sei o quê. Eu sou vítima, né, de não ter cabelo. Tô olhando ali Tô perdendo os cabelinhos aqui, né? Eu sou vítima de ter essa tendência de não ter cabelo na frente ou alguma coisa lá do meu avô. Ele que é assim, olha só, eu herdei isso. Não só as questões físicas, nós herdamos também as questões espirituais. Quantas pessoas a gente vê que funciona assim? Tínhamos alcoolismo na família. Vou dar um exemplo. E aí a gente vê os filhos, né? Alguns caíram dentro do alcoolismo, outros não. E de repente um evento acontece, né? A pessoa está ali nos 30, 40 anos, tranquila, não está lidando com isso. Um evento acontece, morte de um filho, uma perda do trabalho, uma falência, algo bem forte acontece. E de repente nós vemos toda aquela pressão do alcoolismo agora se infiltrando. E nem sempre se manifesta com o alcoolismo. Pode se manifestar, se a raiz é vício, por exemplo, exatamente. ele pode ter uma outra faceta, não simplesmente com o álcool, mas pode muito bem ser a comida, jogos, pornografia, vício no sexo. Compras. A gente pode nomear qualquer coisa, pode vir a ser um vício, né? E o que acontece? Vítimas porque nós herdamos essa pressão. Essa tendência. Essa tendência sobre nós, de cair nesses mesmos pecados, de entrar nesses mesmos modelos. Agora, vítima e ao mesmo tempo responsável, porque agora eu entrei, agora eu tomei a minha escolha, né? Então, assim, é importante, porque a gente vai ter pessoas que vêm para a ministração que elas têm um pensamento de vítima. O mundo está contra mim. Isso é por causa de Deus, isso é por causa das pessoas da minha família, isso é por causa disso, daquilo, daquele outro. Então, esse pensamento vítima é muito forte. Ou nós temos aquela outra pessoa, tudo é minha culpa. Só eu sou responsável por isso. Tudo é eu. Então, essa compreensão, quando a pessoa, e a Maria teve essa compreensão hoje, é um balanço. Sim, eu tenho situações que me fizeram vítima, eu não sou uma vítima, mas que agiram contra mim, não estavam em meu favor. Mas, ao mesmo tempo, eu também escolhi. Eu permiti. E, às vezes, não é uma permissão, por exemplo, o abandono. Né? O abandono é algo que acontece contra nós. Nós fomos abandonados. Mas o fato é que a gente recebe o abandono. A gente dá lugar para ele. Eu não estou dizendo que tu não deva. Eu estou dizendo é uma coisa que acontece. Então, eu sou vítima do abandono e eu também sou responsável porque eu dei lugar para ele. E no momento que eu dei lugar, agora eu me responsabilizo, eu abro essa área para que o abandono, para que os a rejeição,
para que a rejeição, a ansiedade, que é o que a gente está tratando hoje, os medos, possam vir e eu recebo eles. Eu permito eles entrarem. Né? Eu não estou ali, consequentemente, eu sou responsável. Eu não estou ali com uma espada lutando. E muitas vezes isso aconteceu quando eu era criança. Eu não tenho condições emocionais, mentais, de lidar contra tudo isso. Né? Eu não estou dizendo aqui, tu permitiu. O que eu estou querendo dizer é esses dois lados se fazem necessários de entender. Que sim, houve portas abertas, então que contribuíram para que eu entrasse dentro disso. Agora, ao mesmo tempo, eu botei o pé. Isso acontece muito, Marcelo, quando pais vêm para nós e dizem, ok, Jaque, Marcelo, como é que eu trabalho com os meus filhos? Porque eu entrei nesses pecados. E agora? Bom, essa pressão está sobre eles até tu quebrar, mas depois muitos dos filhos já escolheram entrar dentro desses modelos. Então agora eles também são responsáveis em lidar com isso. Isso pode ser coisas tão simples quanto um dos nossos filhos, amor, né? Onde, ok, nós quebramos, agora já tenha se instalado algo. Isso é uma das coisas que eu oro para que Deus produza mais ministros para lidar com os nossos filhos também. Verdade, né? Porque eles vão precisar. Eu tenho certeza que eles vão precisar, mas eu tenho orado bastante para que Deus... Porque isso que acontece, a pressão está ali. Mas tem um momento que a Sarinha está escolhendo, né? Ela está escolhendo alguma forma de rejeição, seja na escolinha, seja do humano, algumas coisas que podem acontecer. Onde o benzinho está escolhendo. Então isso acontece, talvez até bem pequenos. E esses acordos, o nosso Deus é um Deus de aliança, né? Ele é um Deus de aliança, sim. Então, no momento que eu faço uma aliança com o reino das trevas, essa aliança está ali feita. Agora, eu, com meu livre-arbítrio, preciso ir lá e desfazer essa aliança. Então, bom, nessa análise, né, falando um pouquinho da Maria... Voltar para a análise. Isso aconteceu hoje. Aconteceu. Aconteceu Incrível. o fato de ela achar que ela era responsável somente. Eu comecei tudo isso, eu sou o problema. Quando ela pôde identificar, isso está vindo contra mim. E não existe essa pressão que gera em mim a tendência de continuar perpetuando esse mesmo padrão de comportamento, esses mesmos sentimentos e essa batalha, esse tormento. Então, é incrível quando a pessoa vem a esse entendimento. Ok, isso não é só minha responsabilidade. Sim, de certa forma eu sou vítima por tudo isso que está acontecendo e essas questões precisam ser tratadas. Elas precisam ser reconhecidas e, Jaque, de novo, confessadas. Não o tudo, mas... dar nome aos bois. Né? É isso que está acontecendo comigo. É esse o comportamento, é esse o sentimento que eu tenho... E simplesmente nomear um por um. Não tudo, né? Porque daí não tem valor. O tudo é muito grande. Ele é ilusório, né? O tudo a gente não se conecta. É a mesma coisa, eu aproprio o sacrifício de Jesus em tudo na minha vida. Não é verdade. Precisa ser em cada uma das áreas. A pergunta que está vindo aqui, como identificar essas alianças? Em primeiro lugar, a gente vai ver frutos na nossa vida. Né? Os frutos, ele começa a falar um pouquinho sobre as alianças que eu tenho. Quando eu identifico frutos, talvez é o meu nível de ansiedade, talvez são os vícios, coisas que a gente tem falado. É o momento que a gente pode chegar para o Senhor e dizer o seguinte: Senhor, mostra para mim quais são os acordos, quais são as mentiras. E às vezes, gente, dependendo o nosso andar com o Senhor, a gente consegue fazer isso por nós mesmos. Às vezes, nós vamos precisar de um parceiro de oração conosco. Alguém que consegue ver fora da caixinha. Sabe quando a gente está naquele lugar nosso e às vezes eu digo assim, amor, tu consegue ver uma coisa diferente porque a única forma que eu estou vendo é assim? Ou às vezes eu nem te pergunto, tu já me diz, já que tu tá vendo, tu consegue ver essa outra forma? É diferente, né, Marcelo? Já que deixa eu voltar para o caso da Maria. Uma das coisas que ela falou hoje, gente, eu não sei se eu estou fazendo uma coisa certa. Porque até em vir buscar ajuda com vocês eu me sinto culpada, eu me sinto ansiosa. Isso aponta para mim a falta de que eu não estou fazendo aquilo que é necessário na minha vida. Então, eu acredito que foi uma luz do Espírito Santo
a forma de, como é que eu digo, um exemplo que eu dei para ela, que só pelo fato de a gente ter uma escova de dente, não significa que a gente não precise ir ao dentista, né? Fazer visitas ao dentista para fazer uma limpeza, fazer um tratamento mais específico. Então, quando ela Aquilo recebe foi ouro. quando eu falei esse exemplo, ela, verdade! E ela entendeu que ela tem total permissão de contar com o corpo de Cristo. É bíblico. Eu podia passar um monte de versículo bíblico para ela para dizer, olha, não tem problema nenhum tu estar aqui. Na verdade é bíblico. Mas o que trouxe paz para ela foi identificar com um exemplo tão natural. Olha, se tem uma escova de dente, tu é capacitada para limpar os teus dentes. Tu é responsável pelos teus dentes. Agora não te impede de buscar ajuda no dentista. Deixa eu te falar uma coisa, que isso é uma das grandes características, e até tem um post que a gente fez hoje, eu quero que vocês vão ler, sobre os dons do Espírito. Quando nós estamos ministrando, nós precisamos tomar posse. Gente, os dons do Espírito foi dado para mim e para ti. Diz ainda Paulo o seguinte, 1 Coríntios, vai e busca com zelo os melhores dons. O que isso quer dizer? Isso não significa que Deus disse assim, para Jaque eu vou dar discernimento, para o Marcelo eu vou dar... Não, nós buscamos. Às vezes existem características naturais nossas que propiciam. Tá dando um barulho bem forte aí do teu microfone. Ok, vou dar um jeito Agora nisso. melhorou. E aí, Marcelo, quando tu falou aquilo, foi uma revelação, foi uma palavra onde ela se identificou, sabe quando os olhinhos brilham e a boca, eu não acredito. Entendi. Deu um Entendi. clique. Deu clique. E às vezes são questões tão simples, mas que a gente pode, a gente deve. Gente, a nossa sabedoria humana, ela é limitada. Ela não nos leva ao lugar onde Deus pode levar. Quando uma pessoa está na nossa frente, Deus fala com essa pessoa de uma forma. Talvez ela tenha um pensamento analítico, talvez ela é mais criativa, talvez, eu não sei, Deus sabe, é por isso que Deus fala conosco de formas diferentes. Então, quando o Marcelo usou aquilo ali, é quase como permissão. Exatamente. Alguém colocou que ela ficou sem culpa. Sim, havia culpa, né? Que gera também ansiedade e tá tudo englobado. Mas é como a Jaque está falando, ela se sentiu permitida, então. Uau, quer dizer que não tem nada de errado, então. Eu não preciso me sentir culpada em estar buscando ajuda. Então, assim, tem sido incrível, né? Esse fato de poder contar com os dons do Espírito durante a ministração. E avançando na ministração, aconteceu algumas coisas bem interessantes. A dúvida era constante. Por isso que eu disse que foi algo um pouco diferente do que nós estamos acostumados, ou talvez ela foi muito sincera. E talvez por ela até fazer terapia por tantos anos, talvez é dali que ela conseguiu se expressar tanto. Mas todos os processos, agora tu vai ouvir do Senhor, agora tu vai quebrar com isso. Vários momentos de dúvida, né, Marcelo? Vários momentos de questionamento, mas será? Então, só para salientar, no processo que a gente leva a pessoa, o nosso coração é conduzir a pessoa até Deus, né? Para que ela se sinta empoderada e livre para poder expressar e poder encontrar no Senhor. Sabe, a oração é uma via, é uma estrada de duas vias. Ela vai e ela vem. Então, aquilo que eu oro, eu tenho que ter uma expectativa de receber algo. É isso que a gente crê e é esse o nosso coração, de ser facilitadores nesse processo. Então, quando a gente coloca a pessoa nessa posição, ok, agora a gente vai fazer esse trabalho, a gente vai fazer assim, a gente vai te liderar num processo onde tu vai orar, tu vai pedir para o Senhor revelar algo para ti e tu vai ouvir da parte de Deus. E tu vai relatar para nós aquilo que tu está ouvindo. E como já está sendo falado aqui, o que alarmou nela, o que veio a toda nela, o sentimento que se manifestou foi uma extrema ansiedade. Mas eu não escuto de Deus. E se eu não ouvir de Deus? Né? A preocupação, o medo. E aí o tormento, Marcelo, né? Então, o que acontece? A gente continuou firme, né? Nessa questão de lidar com as questões espirituais e essa pressão, né? Sobre ela. E uma das coisas que eu acho interessante
é que a gente lidou com várias áreas quebrando acordos, né? Acordos com as maldições hereditárias, acordos com falsos conceitos, a mente, eu creio que eu vou ser sempre assim, o meu corpo sempre vai experimentar isso, né? As situações sempre vão vir. E aí ela teve um momento, né, Marcelo, que a gente pôde. E na verdade, eu vou ser tão sincera, eu fiquei um pouco preocupada diante de tantas as dúvidas que ela tinha de ouvir Deus, de estar com Deus. Ela até Uhum. relatou no início uma experiência que ela teve no passado, onde a pessoa perguntava, e aí, o que que Deus está fazendo? E ela não conseguia ouvir nada e ela experimentou, foi pior a ministração do que não ter tido. Então, eu com aquilo em mente, ai Jesus, como é que nós vamos fazer? O ápice da ministração que a gente faz é ela poder ter um encontro com o Senhor, né? Ela Uhum. poder ouvir de Deus. E esse ouvir, Exatamente. gente, não é um ouvir externo, isso era uma outra coisa que a gente descobriu. Ela achava que a forma que Deus falava era aquela voz, era algo místico e mágico, Que né? ela ia sentir algo diferente, que o corpo dela ia ficar vibrante. Às vezes, então é tudo uma questão de expectativa também, né? Expectativas altíssimas. E E ela, incredulidade, porque não acredito que Deus pode falar com ela através, sabe, usar toda a estrutura dela, a mente dela, a criatividade dela, os pensamentos dela para poder manifestar o coração dele para ela. então, toda vez que ela trazia assim, porque tal pessoa teve tal experiência, tal Uhum. pessoa viveu aquilo. Eu acho que eu não tenho o Espírito Santo, porque eu não experimento assim. E aí, o fato dela experimentar Deus e ouvir Deus, eu tava assim, ai Jesus, isso aqui não vai acontecer. Mas Deus é tão maravilhoso, né, Marcelo? Que ele nos surpreende. Gente, a gente levou ela até o lugar aonde fala para nós a primeira coisa que tu vê. Então, confiando, esse momento foi um momento selado em oração. A gente realmente declarou, nos submetemos ao senhorio de Cristo, amarramos toda a influência demoníaca e demos permissão para ela poder se permitir ouvir Deus da maneira como Deus desejasse falar para ela. Se quisesse usar a mente dela com imagens, com criatividade, com sentimentos, com memórias, da forma que fosse. Então ela se sentiu num ambiente de segurança. E ela ainda perguntou para nós: vocês vão falar para mim se eu tô criando pensamentos, vocês vão me ajudar, vocês vão perguntar para mim, vocês vão estar me auxiliando nesse processo?" Porque esse ali também é o tormento, né? Ah, É. agora eu vou ver uma coisa que não é de Deus. Ai, agora eu vou. E lembra que ela perguntou: "Mas se eu ouvir banana?" Aí tu ouviu banana, não é problema, né? É, Às vezes a gente tem uma expectativa do que vai acontecer se eu me permitir ouvir a Deus. E aí, lembra, Jaque, que eu falei para ela, o que tu acha que Davi ouviu quando ele escreveu o Salmo 23? Porque o Salmo 23 é basicamente uma imagem relatada, escrita na Bíblia. Qual foi o tipo de experiência que Davi teve, talvez, ao escrever o Salmo 23? Que hoje tantas pessoas recitam, né, de cor, sabem ele. Ali descreve um lugar, então, né? O Senhor me guia, pastos verdejantes, águas tranquilas. Então, descreve todo um cenário que gera em nós uma sensação de paz, uma sensação de refresco, uma sensação de cuidado, uma sensação de que não há falta de nada, né? Não me falta nada. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, e aí começa a mostrar para nós que ainda que venham dificuldades, tudo com visões. Então, por que não se permitir? Deus, eu estou entregando para ti agora nesse momento os meus pensamentos, o meu coração e dou permissão para que tu fale comigo da forma como tu desejar falar. Eu me abro para receber de ti. E é tão incrível isso, Jaque, porque ela se permitiu e a gente levou ela. Eu entendo que a gente deu uma esticada nela, tiramos ela da posição de conforto dela e tudo com muito carinho, sem forçar ela, sem quebrar, né? Mas, ao mesmo tempo, não deixando ela naquela condição que ela estava. verdade. Então, a gente teve muita graça pela parte de Deus por a gente ter conseguido trazer ela até esse lugar onde ela se permitiu. Deus, o que tu quer falar para mim? Marcelo, uma das coisas, nós como ministros, né, vocês que estão querendo se equipar para isso, ou vocês que já trabalham nisso,
que acontece muito é que existe uma expectativa, né? Muitas vezes, ou já é colocado, olha, é assim que as coisas deveriam acontecer. Então é por isso que muitas pessoas, hoje elas não vêm mais para o aconselhamento, né? Hoje elas já têm medo de serem julgadas ou ser dito tu está fazendo errado. Então esse lugar de confiança, esse lugar onde um respeito que não é medo e que não é colocar alguém em pedestal, é apenas dizer, tu é meu irmão, tu é minha irmã em Cristo, eu estou Uhum. precisando de ajuda e eu confio que tu é por mim. Olha só, tu é por mim. Tu não é por ti, pelas tuas expectativas, pelo testemunho lindo que tu quer contar, ou por aquilo que tu acha que eu preciso fazer. Tu é por Uhum. mim, né? Tu tá comigo. E eu noto que nós temos dois tipos de pessoas que normalmente têm atendido. Um é a pessoa que tem o coração, né? Ela tem o coração, ela se conecta, ela entende, ela só quer que aquela pessoa receba de Deus. Mas ela não tem ferramentas, ela não sabe como ajudar, né? Ela apenas diz, eu tô contigo, eu também tô orando, né? Vamos lá, vamos jejuar. E tudo isso é Isso. lindo. Mas ela não tem ferramentas práticas para dizer, sabe o quê? Tu está identificando, e depois eu quero que tu fale, nosso tempo já está indo. A estratégia de ministração, nós temos uma estratégia para ministrar. Posso mostrar só assim, rapidinho? Aham. Então aqui basicamente todas as áreas que eu coloquei, tá tudo em inglês aqui, mas aqui tem incredulidade, medos, ansiedade, vergonha, tristeza, abandono. Eu coloquei várias opções. Eu fiz assim um plano de ministração bem, bem detalhado e Bem, Galdério. bem extenso, bem Galdério. E, e eu não fiquei triste porque meu plano acabou mudando completamente. Das uma, duas, três, quatro, cinco, seis áreas que eu coloquei aqui à minha disposição, né, que eu fiz meu preparo, a gente acabou usando três áreas dessas. E muitas das palavras que eu coloquei aqui como opções de tiradas do questionário, eu nem usei. E algumas eu acrescentei quando ela falou na própria entrevista de situações que ela tem vivenciado e coisas que têm perturbado a vida dela, sentimentos que têm sido constantes nessa questão do tormento, né? Então a gente acabou adicionando outros fatores aqui Então tem uma e estratégia, né? exatamente, a gente está preparados. Então tem aquela pessoa que tem o coração, mas ela não sabe o que fazer. E aí nós temos a outra pessoa que tem uma estratégia, que está com tudo ali, eu tenho certeza, é isso aqui que vai ser feito, mas ela está tão engessada na estratégia que o Senhor quer vir e quer dizer, sabe o quê? Joga esse papel fora, deixa Deixa eu. eu soprar sobre Aham. essa pessoa. Deixa eu trazer de uma forma diferente, como o jeito que eu falo com ela é diferente. Exatamente, E aí, exatamente. essa sensi... Então, eu acho que o que eu acho incrível e o que nós temos buscado cada vez mais é esse balanço. É nós estarmos preparados. O que vem Uhum. até nós, às vezes dá aquele sacode, mas a certeza de que nós estamos preparados. Já que Agora, vamos ser honestos aqui, vamos falar uma coisa. Às vezes a gente se olha e pensa, o que a gente vai fazer agora? não, total, total. Mas assim, gente, nenhuma ministração é igual à outra. A gente não tem como comparar. Todas são únicas, todas são preciosas. E por mais que a gente talvez tenha uma expectativa de que Deus vai agir de uma forma e ele age de outra, mesmo assim a gente consegue entender, ele se manifestou. E ele moveu, e o pouco talvez que a gente considera ser pouco, esse pouco ele pode ser valorizado, ele pode ser apropriado e pode ser uma semente que vai se tornar, vai gerar muito fruto. Né? Então, acho que é uma palavra de incentivo, encorajamento e de se permitir também entender que as coisas não precisam estar engessadas. É ótimo ter um plano, é ótimo ter preparado. Agora, quando a coisa sai do controle, normalmente a gente depende do Espírito Santo. O Espírito Santo vem Sempre. e flui.
E também, uma das coisas que nós gostamos demais é que a gente ministra juntos e é sempre em duplas, é o fato que teve um intervalo hoje de manhã e eu estava apavorada. Eu pensei assim, ai, 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 será que a gente vai sair do lugar? Aí o Marcelo olhou para mim e disse assim, Jaque, não permite que a ansiedade dela te afete. E aquilo me deu uma... É verdade, é Uhum. verdade. Eu preciso ouvir o Espírito Santo, eu preciso estar conectado com ela, mas eu não preciso que o nervosismo dela, a preocupação dela, o questionamento e a dúvida, a incredulidade Aham. dela, que eu venha tomar isso e receber. Porque, gente, nós somos humanos, nós estamos trabalhando com humanos. E se o nosso coração é pela pessoa, nós não somos uma parede, né? A gente não está ali, Exatamente. eu vou dizer para ti o que é para te fazer, toma aqui dois, três, vai. Mas existe um desejo forte de ver a restauração acontecer, né? Esse romper, né, Jaque? Exatamente. Então, esse balanço que eu falei agora. E mais para o final, o que eu achei incrível, então nós fomos lidando, lembra? Com toda essa pressão de legalidade hereditária, com os falsos conceitos. Então, Deus pôde vir e falar para ela que ele estava carregando junto com ela, Nossa. depois ela entregar. Então, o que eu vi ali foi muita auto, né? Eu sou responsável, eu sou a minha salvadora, eu preciso resolver as coisas. E até nós Uhum. trabalhamos, né, Marcelo, de certa forma bem pequena, que essa foi uma ministração menor, o fato do desapontamento com o Senhor, né? Foi. Muito desapontamento. Deus, ele não me curou ainda. Deus, ele Uhum. não veio. Quantas vezes Deus, eu ele falei, já agiu, ele já curou outras pessoas, mas comigo, tantas vezes eu já pedi para ele, ele nunca fez isso para mim. muita orfandade. Então, sabe que às vezes as pessoas vêm com uma situação, mas começa a entrar em tantas mais. E a gente precisa ficar focado, porque senão É nós muito não vamos fácil conseguir perder a ajudar em nenhum direção, perder o lugar. foco da ministração. Porque quando a pessoa vem e apresenta, principalmente com ansiedade, tem tanta coisa para ser resolvida que se tu começa a dar tiro para todo lado, se tu começa a pegar todos aqui tem uma expressão que a gente usa, né? Seguir todos Caminho de rato, os rabbit. dos coelhinhos. É, se vai seguir cada coelhinho que aparece na direção, tu vai perder teu foco, tu não vai ter nenhum progresso, não vai ter, não vai conseguir ter algum desenvolvimento nessa ministração específica. Então, Então, focado se faz essa é uma necessário. outra questão também, né, Jaque? Estar focado. É. E aí nós vamos então para a última fase, que é então depois de lidar com as legalidades, nós vamos para a libertação. O que que acontece que é importante a gente lembrar é essa estratégia que a gente falou ali no início, que Deus deu, né? Onde pouco a pouco ele vai trabalhando conosco e ele vai limpando a nossa terra. E um dos conceitos que ela não tinha entendido antes, Marcelo, e que foi novidade para ela, é de que existem áreas na nossa vida que ainda Jesus não é Senhor. Uhum. E ela disse, mas como? Como é que? Bom, eu não sou propriedade do inimigo, né? Então, como é que o Espírito Santo habita em mim? Então, foi um momento de ensino para que ela entendesse de que nós estamos sim e podemos ser opressos por Satanás se nós ainda temos legalidade, se nós temos acordos com ele. Se ele ainda tem um tapete na cozinha, ele vai poder pisar na cozinha. Uhum. Se ele tem ainda, né, uma coisa no quarto, e quando eu falo isso, eu não estou falando de nada físico necessariamente, eu estou usando mais um modelo, uma legalidade, seja através das questões hereditárias, da forma que eu penso, de acordo com a mentira, todas as áreas do meu coração que podem ser feridas, falta de perdão, todas as questões que me Cada coisa que doem, pode ser, que me funcionar como um machucam. bloqueio e como uma aliança com o inimigo, ou seja, como uma legalidade, Exato. né? Então, essa distinção dela poder entender de que ela é salva,
né? Ela é salva. Só que ela ainda está num processo de santificação e que áreas precisam ainda ser entregues para o Senhor foi novidade. Uhum. Outra E- coisa que ela não se deu conta é que uhum. o inimigo, mesmo ela sendo de Jesus, pode infiltrar pensamentos. O que que Satanás fez ela crer por muito tempo? É tu que pensa isso. Tu é o problema. Tem Uhum. algo de errado contigo. Ela não conseguia identificar que Satanás jogava, lembra? Ele tentava. Ela recebia como ela e aí ela dava lugar. Olha só, puf, recebeu, apropriei. É O que verdade. Eu sou o problema. Nossa, olha o que eu estou pensando agora. Eu não recebi cura ainda. Senão eu não estaria mais pensando assim. Exatamente. Ela não conseguia, e nós, e as pessoas com quem vocês trabalham, elas não entendem que vem, né? E que daí nós recebemos, aceitamos e a gente dá morada. E que esse É como processo. dizer de Lutero, né? Que a gente pode impedir o cristão, então ele tem a responsabilidade ele não consegue impedir os passarinhos de sobrevoarem a cabeça, mas ele é responsável por não permitir que os passarinhos façam ninho sobre a cabeça. Aí se trata desses pensamentos que são lançados pela parte do inimigo, né? Exatamente. Identificar que quando ele vem. E olha só, aí o processo é isso aqui, receber e deu. Agora o processo precisa ser inverso, né, Marcelo? Eu preciso tirar daqui e que ele sai. Tu entende? Mas são tantos que eu permiti entrar, e aí a pessoa pensa, tá, mas então quer dizer que eu vou ficar muito tempo tendo que lidar com cada um deles? Se eu lidar com um deles hoje, se cada dia é um, olha só, né? A gente não se dá conta desse pouquinho que vai juntando. É que nem eu comecei uma dieta essa semana. Já que, antes de pegar um outro gancho, deixa eu só voltar à ministração. Algo que foi crucial para ela poder ter paz também. Ela disse, gente, eu fiz tudo, fiz vários tratamentos, procurei muita ajuda já, aconselhamento, já busquei ajuda com tanta gente e nada funcionou. Quando eu disse para ela, olha, eu não acredito que nada funcionou, eu acredito que houve algum progresso. Eu acredito que tu perdeu talvez o progresso por não ter valorizado o pouco. E aqui a gente volta de novo para aquele primeiro ponto, né? O tudo é muito grande e o tudo é inimigo do pouco. E o pouco, ele é amigo do tudo, porque o pouco vai te contribuir para que tu possa ser acrescentado e confiado ao muito, né? Então, quando eu disse para ela, olha, houveram progressos, né? E talvez não foi do 1 para o 100, aquilo que tu esperava. Talvez foi do 1 para o 10. E a Jaque ainda disse, olha, se tivesse sido de 0 para 1, já é progresso. Então ela pôde entender, nossa, é verdade. Às vezes a gente tem até essa tendência, não funcionou para mim, porque não veio do 0 para o 100. Então Não quer está dizer que tudo não... resolvido. Exatamente. Então não funcionou. O que acontece é que a gente não valoriza a porção que a gente recebeu, porque a gente está focando naquilo que está faltando ainda. E quando os nossos olhos estão focando na falta, aquilo que está nas nossas mãos vai simplesmente se desfazer, vai simplesmente ser Ser perdido. fiel sobre o pouco. Então, essa foi uma compreensão muito importante que ela teve hoje também, né? E que contribuiu para que ela pudesse se permitir, mais uma vez, passar por esse processo e entender, eu não preciso ter tudo resolvido de uma vez só. Uau! Quer dizer então que eu posso receber um pouquinho hoje e ficar feliz com essa quantidade, talvez, que eu recebi? É. A gratidão é, na verdade, essencial para que a gente caminhe em restauração. Se eu não consigo ser agradecido pelos pequenos progressos, pelas pequenas coisas que acontecem, eu vou ter dificuldade lá na frente. E como é que uma pessoa, né, come 1 quilo de sal? Não sei vocês, eu fico pensando, como é que eu preciso comprar sal de novo? Eu não acredito que a gente usou tudo isso de sal. A gente nunca Uhum. sentiu que teve muito sal, porque a gente comeu pouquinho por pouquinho. Mas na hora da gente tirar essas coisas, a gente não quer, a gente quer 1 quilo de sal fora.
né? A gente não consegue trabalhar um pouquinho. A gente, tudo bem, 40 anos para comer tudo isso. Agora a gente. E ao mesmo tempo, gente, outra diferença. Deus é um Deus de milagres. Ele pode fazer tudo num minuto só? Pode. Pode. Nós nunca vamos dizer não, Deus. A gente Ao sempre mesmo... espera e tem expectativa de que um milagre vai acontecer na nossa frente, Agora, né? também temos ciência de que existe o processo de Deus. O que é lindo de igual forma. Eu, particularmente, acho muito mais incrível, porque aí nos dá condição, quando eu e tu, Marcelo, nos submetemos ao processo, é isso que nos dá condições de amanhã ajudarmos outras pessoas. Uhum. Porque se eu vivi o milagre de Deus, o que eu vou esperar para as pessoas que estão na minha frente? Eu não estou dizendo que eu não vou conseguir, eu estou dizendo que normalmente eu também vou saber lidar com o milagre. É, pode ser perigoso, né? Exato. Mas viver o processo exige uma caminhada, uma dependência de Deus. Sabe, na verdade, é um convite constante para que a gente venha desfrutar de relacionamento com Deus. Aonde sentimentos talvez vão vir à flor da pele. Sentimentos de dúvida, incerteza, medo, solidão, sabe? E que vai exigir de nós um posicionamento. Deus, é assim que eu estou me sentindo. Agora eu estou com muito medo dessa situação. Eu não sinto que tu está comigo. Eu sei que tu está comigo, eu quero acreditar nisso, mas não é o que eu estou sentindo. E quando a gente chega a um nível assim, que só o processo nos leva a tamanho nível de intimidade com Deus, é algo incrível, porque a gente cresce, a gente amadurece, e é uma escola que talvez custaria muito dinheiro, mas a gente acaba amadurecendo tão rápido nos processos, né? E que, na verdade, se a gente fosse comparar, olha, o milagre vai ser instantâneo, tu vai ter um testemunho lindo de que Deus, ele é um Deus poderoso, ele pode agir dessa forma, mas tu não vai ter o progresso, o desenvolvimento, o amadurecimento, talvez poderia ter desfrutado, que só vem por causa dos processos. Exatamente. Gente, foi incrível o que Deus fez. Agora, o que acontece é, ela tem tantas coisas para continuar andando com o Senhor. Não é num momento só. Às vezes a gente tem essa expectativa irreal como ministros também, em que um momento só tudo vai ser resolvido, né? A gente já marcou, provavelmente mês que vem ela vem de novo conversar com a gente, ministração mais, mas a gente vai ver o que tu já botou em prática, o que tu tá tendo dificuldade em colocar em prática. Uhum. Porque assim como cada um de nós, né, gente, só saber, só conhecimento, ou através da restauração, eu poder caminhar nisso. Eu poder estar ali, plantar nessa terra. Fazer essa terra produzir, né, Marcelo? Ser frutífera. Ser frutífera, né? Uhum. E isso que se faz necessário para que a gente então consiga, com certeza, manter essa restauração que aconteceu no nosso coração. Bom, Uhum. espero que vocês curtiram essa análise 3. Encaminha, depois isso aqui vai estar ali no IGTV. Encaminha para as pessoas que vocês acreditam que vão ser abençoadas. Deixa um comentário para nós de como é que o que para ti tu gostou, o que tu curtiu, e até mesmo Isso. temas que a gente possa estar trazendo nas próximas análises. E aqui, ó, convite para todos vocês. Jornada dos Agentes da Restauração começa Uau! bem. De segunda a quinta-feira, todas as noites, Uhum. eu e o Marcelo live. Vocês precisam ir na bio aqui desse Instagram, no meu, jaque.orse, e se inscrever. Quando vocês se inscreverem, vai ter um grupo de WhatsApp para a gente estar conversando, para vocês saberem tudo o que vai estar acontecendo nessa jornada. Então vai lá, te inscreve e manda esse link para outras pessoas também. Compartilhem. Ah, Gente, um prazer muito grande estar com vocês e poder compartilhar de maneira muito simples, muito real. E, e é assim que a gente é, né? Já que a gente não tenta fazer esquema, né? É o que é e pronto, né? verdade. E, é bom demais, sabe? Poder viver liberdade, poder compartilhar, poder
sabe, e entender que a gente está contribuindo para que outros também possam, sabe, agregar ferramentas no cinturão, sabe aquele cinturão de ferramentas daqueles operários, assim, que tem muitas ferramentas, é mais uma ali, então, né? Então, Exatamente. saber que a gente tá se fortificando juntos como o corpo de Cristo, porque todos nós temos esse comum coração, né? De ver a noiva de Cristo sendo restaurada. Verdade, Preparar para o retorno do nosso noivo. Eu verdade. acho